povo, mais uma vez aqui para comentar mais uma derrota do Vasco. 9 jogos sem vencer, né? Muita coisa ruim para falar, muita coisa complicada para debater. Tem até pontos bons, pontos relevantes, mas em cima de tanta coisa ruim chega a ser meio esquisito falar dos pontos relevantes. Mas enfim, falar hoje do jogo, Vasco 1, Corinthians 2, falar o que eu achei do jogo e de alguns jogadores. Bem, já começamos o dia meio ruim, né? Sabendo que o Benítez não ia jogar, que é uma das peças mais importantes desse meio de campo, principalmente se tratando de criação. É o jogador mais criativo dessa equipe. Já deu aquele baque inicial, saber que nós não teríamos o Benítez. A gente já foi para a escalação meio esquisito, sem saber o que ia acontecer. E eu te confesso que eu só vi o resto quando o jogo começou. Quando começou o jogo, eu vi o Ribamar ali e fiquei... Por que Ribamar? O que está acontecendo aqui? O que eu perdi? E só no decorrer da partida que eu fui descobrir que o Germancano sentiu. Então a gente perdeu o Benítez e o Germancano, ou seja, o cara que cria, o único cara que cria nesse time e o único cara que faz gol nesse time no início da partida, antes de começar o jogo, né, no caso. É um baque, vou mandar real para vocês, é complicado, o time é curto, nós não temos peças de reposição, os jogadores não rendem, quem entra não rende, a gente fica naquela situação, quem tá de titular tá jogando muito mal, aí a gente espera que quem entre jogue bem, mas quem entra joga tão mal quanto quem estava antes, e aí a gente fica com aquela sensação que não tem para onde correr, qualquer um que entrar será ruim, entendeu? Tô bem triste com esse resultado, principalmente pelo que o Vasco apresentou. Eu já vi jogos muito piores esse ano do Vasco. Já vimos essas sequências que nós tivemos foram jogos muito ruins. E dessas todas, esse foi um dos melhores que eu vi. Foi uma das melhores partidas dessas sequências ruins que o Vasco pegou. E mesmo assim a gente não ganhou, tá ligado? O primeiro tempo foi bem parelho, o Vasco tinha até mais posse de bola, esbarrava um pouco no seu ataque, né? A bola não conseguia passar quando chegava nos pontas. Tanto o Thales Magno quanto o Vinícius, os dois não conseguiam dar continuidade à jogada. Ainda assim a gente conseguia manter um pouco o Vasco no jogo, o Corinthians tentava alguma pressão, mas o Vasco estava conseguindo responder. E aí aconteceu um escanteio para o Vasco e culminou num gol do Corinthians. Coisas esquisitas do futebol. O Vasco cobra um escanteio, a bola é rebatida para fora da área, sobra para o Tenório, a bola dá uma quicada, ele foi disputar com o Matheus Vital, que conseguiu ganhar dele. O Corinthians abre um contra-ataque monstro, o Mantuan sai pela esquerda, pela direita, né? Em velocidade, o Matheus Vital toca a bola, que logo é tocada para o Mantuan sozinho com o Fernando Miguel, bateu colocado e fez o gol. E se eu não me engano foi o primeiro gol na carreira de profissional do cara. É incrível. A nossa síndrome de Lázaro é uma coisa absurda. A gente ressuscita qualquer um, tá ligado? Se o time tá mal e jogar com o Vasco, a possibilidade de a gente conseguir ressuscitar esse time é muito grande. Fomos para o segundo tempo com essa situação meio cabisbaixa. No segundo tempo o Vasco continuou pressionando e melhorou. Teve bem mais volume que o Corinthians. O Corinthians até tentava espetar um ou outro contra-ataque, mas o Vasco teve um pouco mais de domínio. E nessa pressão, nesse abafa, nessa ida para cima do Corinthians, conseguiu um gol com o Ribamar, um gol de letra do Ribamar, e eu vou falar real para vocês. Quando um time toma um gol de letra do Ribamar, eu espero que esse time perca. É tudo que eu espero. Não é possível um time tomar um gol de letra do Ribamar e ganhar. Então eu vou mandar real para vocês. Eu estava confiante. O técnico fez as mudanças, colocou quem podia, tentou dar um pouco mais de mobilidade para o time. O Vasco continuou no abafa, mas continuava esbarrando nas suas deficiências ofensivas. Quando o Vasco conseguia criar opções de ataque, e não conseguia concluir elas, sempre tomava uma decisão errada perto da área do Corinthians. Aí teve o lance do gol do Corinthians, que começou na situação lá do Paredes,
Eu vou falar um pouco mais disso lá pro final do vídeo. A bola foi para a esquerda, o Everaldo, se eu não me engano, chutou, o Henrique foi tentar cortar, desviou a bola e encobriu o Fernando Miguel. Mano, que é aquele lance que sabe quando você sabe, vê que tá tudo errado, todo o azar do mundo tá no time, é esse lance. Entendeu? O cara chutou todo errado, o Henrique foi tentar cortar, cortou errado, a bola bateu no cara, subiu, pegou um efeito e encobriu certinho o goleiro. Mano, depois disso o Vasco tentou, mas já estava... Depois do segundo gol, na real, o pessoal se desmotivou e acabou saindo com essa derrota, né? O empate não era ruim, mas era pior para o Corinthians do que para o Vasco em questão de tabela. E a derrota é extremamente ruim para o Vasco, né? Eu disse na live antes do jogo que o time que perdesse esse jogo ia afundar bastante. E o time que ganhasse ia ter uma moral a mais no campeonato. E é o que aconteceu. O Corinthians vai dar uma subida na tabela, vai dar uma respirada, vai ganhar uma moral, vai ficar com menos pressão. E o Vasco ficou ali na entrelinha da zona de rebaixamento, numa situação muito incômoda, tendo que lidar com toda a pressão. E, cara... complicado. E você vê o presidente falando lá uhul e tal, comemorando umas coisas de campanha fora de contexto total, fora de noção total. E dá essa sensação amargurada, tá ligado? Falando dos jogadores, o Fernando Miguel, muita gente reclamou e tal, e eu tenho reclamado muito do Fernando Miguel, mas nos gols, cara, eu vou mandar real, eu não senti culpa nele. O gol do Mantuan saiu sozinho com o goleiro. Aí o atacante tem total condição, quando sai assim, de cara pro gol. Entendeu? Ali era mais torcer pro Mantuan perder o gol do que o Fernando Miguel defender uma bola sozinha, com o cara tendo espaço para poder escolher o canto e chutar. E no segundo gol foi uma bola de azar que encobriu ele. Ninguém esperava um lance daquele. Então, apesar de eu ter cornetado o Fernando Miguel nos últimos jogos, nesse e em específico, nesses gols, eu não senti culpa nele. Caio Tenório, lateral direita. Embora ele tenha dado mais mobilidade do que estava dando o Pikachu, e deu, tá? Caio Tenório de fato era um jogador que ia mais ao fundo, tentava mais jogadas, fazia mais combinações. Foi o Caio Tenório que acabou fazendo lá o lance que deu o gol pro Corinthians, né? Então não dá para isentar ele disso. É uma pena. Infelizmente o Vasco tem que contratar um lateral titular, porque parece que nem Pikachu e nem Tenório serão a solução dessa lateral. É uma pena, mas é isso. Miranda, ok, não tenho nada assim, de bizarro para reclamar do Miranda. Castan, mais uma falta no início de jogo, foi um jogo nervoso de novo do Castan, está suspenso para a próxima partida. Henrique, cara, eu continuo achando que deve ter algum problema muito sério com o Neto Borges. Não é possível que o Henrique tenha uma capacidade melhor, e se tem, foi erro de contratação. Se o Neto Borges de fato é pior que o Henrique, então foi erro na contratação, porque não tinha por que trazer um lateral pior que o Henrique. Nós precisávamos de uma lateral para ser titular, porque o Henrique não servia. Se trouxe um lateral para ser reserva do Henrique, errou. É isso. Entendeu? Meio de campo. Andrei tentou algumas viradas de jogo, algumas transições. Não foi bem no primeiro tempo, melhorou um pouco mais no segundo. Acabou sendo substituído. Marco Júnior, mais uma vez o piorzinho do meio de campo. Foi um dos que eu menos gostei na partida. Um dos que menos evoluía as jogadas. Carlinhos, para mim, o melhor do meio de campo. Era o jogador que mais dava mobilidade, mais procurava o jogo, mais chamava o jogo. Eu esperava que ele tivesse um pouco mais de sorte na partida, porque estava merecendo pelo que ele estava entregando em jogo. Não era um meia extremamente criativo, faltava para ele, na verdade, criatividade em algumas jogadas onde ele podia achar umas soluções melhores, mas dos meio-campistas foi o melhor. No ataque, Thales Magno continuava esbarrando nas sequências de jogada, não conseguia fazer a jogada evoluir. É uma pena que é um jogador que está cada vez mais desacreditado.
Vinícius também teve um ou outro lance, deu um chute ali que teve um efeito maneiro, quase foi no gol. Fez uma dobradinha interessante ali com o Tenório, mas também pouco resolveu. Achei o Vinícius um pouco melhor que o Thales Magno só, entendeu? E o Ribamar fez um gol, não dá para se esperar muito mais do que isso de um centroavante como o Ribamar. Fez um gol, tentou ajudar o time da forma que podia, não é o centroavante indicado para estar ali, mas fez o que se esperava dele, não dá para reclamar do cara que fez o gol na partida, né? Entrou muita gente no segundo tempo. De todos, o meu destaque positivo vai para o Leonardo Gil. Será titular nessa equipe com certeza. O jogador ele tem uma visão de jogo interessante, tem boa técnica, tem bom passe. Vi boas jogadas dele, onde ele conseguia conectar a bola ao ataque com facilidade, com toques precisos. Será certamente titular nessa equipe. Dos outros, o Lucas Santos foi horrível, jogador basicamente nível do Thales Magno, ou até pior. É uma pena que a gente pedia bastante o Lucas Santos, né? Falava que o Lucas Santos tinha que ter oportunidade, e quando tem, eu não senti que ele aproveitou não, cara. O Paredes foi um dos jogadores que tomava decisões erradas no ataque. O Vasco teve um momento de abafa muito grande no Corinthians. Mas não conseguia concluir esses lances de ataque, sempre esbarrava na zaga, sempre tomava decisões erradas, e muitas dessas decisões foram Paredes, que tocou na hora de chutar e chutou na hora de tocar. E teve o lance lá da falta, ou não, né? Vai depender muito de como você vê o lance. Eu vi o lance uma vez só, de início eu achei que o Paredes tocou errado a bola e depois se chocou com acho que foi Fábio Santos, né? Aí a jogada seguiu e acabou sendo o gol do Corinthians. Muita gente está falando que foi falta, que o Fábio Santos deu um rapa ali no Parede. Mas independente se foi ou não falta, acho que a gente teve vários problemas em transições de ataque, entendeu? Da mesma forma que a gente vai reclamar de falta daqui, eles vão reclamar de pênalti de lá, de falta de lá. Eu acho que a arbitragem não teve nem grandes interferências na partida, e o máximo que a gente pode apontar é essa. Caso de fato tenha sido falta, aí sim foi uma grande influência, porque culminou no gol do Corinthians. Se não foi, é mais um gol que o Vasco toma de lesado, porque não conseguiu parar a jogada antes dela acontecer. Gostei da estreia do técnico, não gostei da derrota, mas tendo em vista os problemas que ele teve, organizou um time, perdeu o seu meia criativo, no início do jogo perdeu o seu centroavante, teve que montar o time sem conhecer bem as peças, colocando o que dava ali para fazer com que o jogo fosse à frente. Tentou o máximo, corrigiu o time, deu um pouco mais de dinâmica, mas mesmo assim não adiantou. O Corinthians acabou saindo com a vitória, mais uma derrota. Seguimos nesse tabu, se não me engano, 10 anos sem ganhar do Corinthians. É algo absurdo em questão de... Você não pode ficar 10 anos sem ganhar de um time em confrontos na Série A, sabe? É uma coisa absurda. E o que fica disso é a esperança de melhora. Não tem muito o que falar. Os jogadores continuarão os mesmos, não temos muitas peças para trocar. Como eu disse, entra um que vai tão mal quanto o que estava. A gente tinha um Thales Magno indo muito mal, entrou o Lucas Santos, que também não foi bem. O Pikachu dava vários moles na defesa, entrou o Caio Tenório, que deu um mole na defesa. Meio campistas, você tira um por outro, não adianta. Então, estou torcendo para o técnico fazer o melhor que pode com as peças que tem, e torcer para que o tal do Ru lá do Campelo ele consiga trazer pelo menos algumas peças que qualifiquem esse elenco. Precisamos de muita coisa. O time do Vasco, como elenco, está muito fraco. O elenco como um todo, eu diria por assim, está muito fraco. É uma pena. Eu queria muito essa vitória, entre várias outras que a gente teve. Essa eu queria demais, mas não veio. E é isso. Vamos esperar e ver qual será a situação aí para frente. Vamos jogar contra o Goiás, e é mais um jogo que vamos precisar aí da vitória, e os jogos serão assim agora, entendeu? Como eu disse, quem perdesse ficaria pressionado. Embora nós tenhamos 2 jogos a menos que o Corinthians,
ainda assim a pressão vai vir muito mais forte em cima da gente pela nossa colocação na tabela. Então, a partir de agora, todo jogo que vier é extremamente importante que o Vasco vença. Vamos esperar que aconteça isso na próxima. Bem, em base a isso, gostaria de saber a sua opinião sobre o jogo. O que você gostou, o que você não gostou. E a estreia do técnico, o que você achou? E também o Leonardo Gil. Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí. Então valeu, falou e até mais.